Olá, meu nome é Eliseu Elias. Eu sou graduando no curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações pela UFO, no campus Patos de Minas. Nessa apresentação estarei trazendo até vocês que estão vendo um tipo de estrutura de mercado, que seria um monopólio. Essa aqui é apenas um tipo deles, né, focado no monopólio, e outras apresentações serão trazidas por outros colegas em outras apresentações. Então, iniciando, teremos uma introdução na qual os caracteriza pela definição e a caracterização do mercado em si. O caso específico da estrutura estudada vai ser um exemplo que será abordado durante todo o processo de explicação. Então, sempre que tiver algum ponto importante em que seria importante dar um exemplo, eu vou voltar nesse mesmo para poder mostrar e identificar como é a estrutura. Vamos ter, a partir do desenvolvimento, a demanda e a oferta, como se dá a formação de preços, formas de atuação no mercado, estrutura dos custos da firma, funcionamento de um mercado em monopólio, barreiras à entrada, atuação da concorrência, formação de lucros e, por fim, algumas considerações finais. Então, a partir do momento que você jogar monopólio no Google, somente essa palavra, monopólio, você vai se deparar com duas definições. A primeira é privilégio legal, ou de fato que possui uma pessoa, uma empresa ou um governo de fabricar ou vender certas coisas, de explorar determinados serviços, de ocupar certos cargos. E a segunda, comércio abusivo, que consiste em um indivíduo ou grupo tornar-se único possuidor de determinado produto para, na falta de competidores, poder vendê-lo por preço exorbitante. Então, sintetizando esses dois argumentos de definições, que podemos concluir? Monopólio é o tipo de estrutura de mercado na qual somente uma pessoa ou empresa detém a oferta de um determinado bem ou serviço. Então, o exemplo a ser dado durante toda a apresentação será o da Pássaro Branco, que aqui na cidade de Patos de Minas é a única detentora do bem ou serviço de transporte público dentro da cidade. Certo? Então, a formação de preços. Como que seria a formação de preços para Pássaro Branco, que é o monopólio da cidade? O ofertante detém a precificação. Isso vale não só para Pássaro Branco, mas para todo o monopólio em geral. Sempre, tudo que eu falar aqui vale para os monopólios em gerais, tá bom? Então tá, o ofertante detém a precificação. O que isso quer dizer? A Pássaro Branco, para não ter prejuízo, digamos que seria 1,50 a passagem de ônibus para qualquer lugar da cidade. No caso, como isso é apenas para não obter prejuízo, qualquer valor acima de 1,50 estaria dando lucro. Então, se ela quiser colocar 1,50 ou colocar 3,50 ou R$ 10, qualquer pessoa que tivesse que pegar um ônibus teria que pagar esse valor. E por que somente ela detém precificação? Porque no monopólio não existe concorrência. Em teoria, não tem nenhuma outra empresa capaz de fazer uma devida competição a fim de fazer que esse valor diminua. Então, a forma de atuação. Temos vários tipos de monopólio, né? Como podem ver, o comercial, governamental, artificial, temporário e natural. Eu vou falar um pouco sobre cada um aqui. O mais comum que a gente vê é o comercial, no qual uma única empresa ofertante um determinado produto ou serviço, oferta um determinado produto ou serviço, que seria o caso da Pássaro Branco, né? Monopólio governamental acontece quando o próprio governo monopoliza um setor, como o caso da Petrobras, por exemplo. Então, geralmente ocorre quando o governo quer explorar algum tipo de matéria-prima, igual o petróleo, né, que a gente tem a Petrobras. Sei lá, algum país tem uma plantação de commodity, tem uma oferta de commodity de exportação. Então, geralmente, é um nível governamental que monopoliza esse tipo de setor. Temos o artificial, tipo de monopólio em contrato tanto em empresas públicas quanto privadas, por conta de uma série de benefícios dados a mesmo por parte do governo. Temos o monopólio temporário, monopólio no qual uma empresa cria e detém uma patente, como quando o governo permite a concessão por um determinado tempo.
Então, a patente também é um tipo de monopólio, né? Então, se eu tiver num laboratório para uma determinada empresa e criar alguma coisa, sei lá, eu criei o Super Bonder 2 e eu tenho o direito a essa patente. Agora eu tenho Então eu estou monopolizando ela. Somente eu posso criar, somente eu posso fabricar, no caso a empresa, né, no qual eu trabalho. Porém, para se tornar de maneira legal, tem que ter um aval do governo. Isso eu vou falar para um pouquinho mais para frente. Monopólio artificial, na verdade seria aqui o natural, houve um erro no slide. Ocorre quando não há possibilidade de competição, seja por autorização governamental ou por falta de condições diversas. Então, algumas dessas condições diversas são as barreiras de entrada, né, que também vou estar abordando mais à frente. Então, quando que não há possibilidade de competição, digamos assim, que a CEMIG é a única fornecedora de energia no estado de Minas Gerais, salvo algumas regiões. Então, as regiões que é uma empresa de São Paulo que faz. Mas, no caso, qualquer empresa que veja isso vai entender que é um prejuízo estar ali competindo com a CEMIG. Então, a gente vai entender isso mais para frente. Lembrando que isso é um monopólio natural. Estrutura dos cursos. Alto custo de inserção no mercado. Não é toda empresa que tenha capacidade, todo empreendedor que tenha capacidade de competir com o monopólio. Aqui na cidade de Paços de Minas, a Pássaro Branco é detentora dos transportes públicos, de oferecer transporte público às pessoas, certo? E para poder se envolver nesse mercado, emergir, se inserir, é um custo muito caro. Você tem que ter uma frota de ônibus, que não são poucos ônibus, não sei a média, mas também não são poucos, pois são ônibus para circular na cidade inteira, que não é uma cidade pequena já, né? E com isso, tem que ter mais de um ônibus para cada rota. Se caso houver algum tipo de problema, tem que ter uma manutenção rápida, tem que ter algum transporte reserva para que seja mandado no local na hora. Isso é mais de um reserva no caso, né? Porque se houver 3, 4, 5 rotas diferentes com algum tipo de problema, então já vai gerando mais custos. Tem o custo da gasolina, que os ônibus rodam basicamente o dia todo e uma parte bem grande da noite. Então tem todo um custo ali. Então não é todo empreendedor, toda empresa que vai conseguir combater. Funcionamento. Uma única empresa detentora dos bens e serviços prestados pela sua área cria as diretrizes para a comercialização dos mesmos. Exatamente o que eu venho falando até agora, né? Então uma empresa que é um monopólio, ela vai criar suas regras, vai criar o seu valor de oferta no mercado e com isso ela mesmo detém a propriedade de fazer o que quiser das ofertas desses bens. Então, como eu disse, igual se a pastora quiser cobrar R$ 1,50, R$ 3, R$ 10 a passagem, ela pode. Contudo, de maneira legal, para que funcione de maneira legal, dentro das diretrizes do regulamento que é dado pelo governo, tem que ser aprovado por licitações. Então, assim, de certa forma, o monopólio ele faz o que bem quer, porém, desde que tenha um aval governamental. Isso é dado através de licitações. Então, por exemplo, a CEMIG, que é a única ofertante de energia de Patos de Minas. Para ser a ofertante de energia de Patos de Minas, ela teve que participar de um processo do governo que visava oferecer energia para Patos de Minas. Então a CEMIG foi lá, a Central de Energia de Minas Gerais foi lá, fez um processo, mandou para o governo, solicitação, tudo que ela faz, tudo que ela vai prover, e o governo aceitou. Assim a Pássaro Branco também deve ter feito, competido com outras empresas, sei lá, o Pássaro Branco em Belo Horizonte, eu acho que existe Pássaro Verde, não sei se em Belo Horizonte, mas alguma cidade tem, mas digamos tem a Pássaro Branco, Verde, Rosa, Azul, todas elas mandaram seus processos para o governo e o governo aceitou o da Pássaro Branco. Então, de certa forma também, para não haver um grande prejuízo acima do normal, o governo também ele limita um ganho, um custo-benefício ali para a empresa poder não espantar todo mundo, né? Barreiras de entrada.
Como eu disse, é uma grande dificuldade para a inserção de novas empresas devido a custos, devido à competição. Não é toda empresa que vai ter a capacidade de competir ali com algo que já está bem alocado, que já está organizado, que já está, de certa maneira, providenciado ali há muito tempo, né? Então, dando o exemplo da CEMIG, que é mais fácil de entender, tem os postes, tem a fiação, tem a linha aérea, que a CEMIG passou, que a CEMIG fez, e ela demanda energia. Aí, se tivesse em outro bairro, tem que ser outra empresa teria que passar seus postes, teria que passar sua fiação, tinha que fazer uma demanda. Então já seria meio que uma competição de energia, sendo que não tem fundamento, não tem necessidade. Então, pelo aval do governo, somente a CEMIG detém o bem e serviço de oferecer energia, assim como é a Copasa, que fornece água. São todos monopólios, mas com monopólios legais, a fim de diminuir prejuízo, diminuir gastos desnecessários. Né? Concorrência, baixo índice de concorrência a ponto de ser quase nulo. Então, se não for nulo, né? Porque, por exemplo, igual o monopólio governamental, a gente tem a Petrobras. É um baixo índice de concorrência. A gente não vê outra empresa no Brasil que compete com a Petrobras a fim de explorar petróleo. Do mesmo modo que a gente não vê a Pássaro Branco tendo uma competição de mercado com o transporte público. Mas do mesmo jeito, às vezes existem um detetor de patente que tem outra empresa que criou uma patente igual. Ele monopolizou a patente dele, mas uma patente não igual, né? Quase igual, porque não existe patentes iguais. Então, pode ter uma diferençazinha aqui, outra ali, mas em questão de monopólio, ele realmente é quase nulo. Formação de lucros. Alta lucratividade, lucros extraordinários. Como eu disse, reforçando, desde que tenha um aval do governo, a empresa coloca o valor que ela quiser para ofertar aquele bem e serviço. Então, R$3 de passagem de ônibus a R$10, desde que seja permitido, vai ser. Então, se o mínimo é 1,50 para não ter prejuízo para a empresa, qualquer valor acima disso é lucro. Aqui nas considerações finais eu vou mostrar a curva de demanda de mercado, né? Demanda da firma monopolista, porque a gente pode ver a questão de preço e a de demanda, a de quantidade produzida. É uma curva ascendente, de cima para baixo, né? Então a gente vê que o preço é alto e a quantidade produzida é alta também, o que caracteriza essa curva. E pela classificação de Stauberg, a gente pode ver a comparação do monopólio com alguns outros tipos de estruturas de mercado, nas quais vão ser apresentadas por outros colegas, como eu havia dito no começo. Então o monopólio está localizado onde? Num número grande de consumidores e no número único de vendedores. Né? Então há grandes consumidores e baixos vendedores. Baixo, no caso, único. Não é baixo pequeno, baixo ou único, no caso. Né? Então, finalizando, a Pássaro Branco ela tem lucros extraordinários. A estrutura de mercado dela é o monopólio em si, né? Não, a barreira principal seria esses altos custos de contratar frota de ônibus, contratar manutenção, o alto preço da gasolina, né, que a gente tem atualmente. Então não é um mercado fácil de se inserir. É de certa maneira dificultoso manter, mas quem consegue manter, desde que seja aprovado pelo governo, consegue se sair muito bem com todo o processo gerado. Então a apresentação foi essa. Gostaria de agradecer a sua atenção, que me assistiu até aqui. E, por fim, obrigado. O link da apresentação dos outros colegas, possivelmente, se der certo, eu colocarei na descrição do vídeo. Esse vídeo vai para o YouTube. Então, obrigado pela atenção e até mais.